Olá, eu sou a Vivian Castanheda, host aqui do Compartilha Cast. Aqui no podcast você vai encontrar diversas histórias que vai te ajudar na sua vida, na sua carreira, a te autogerenciar, a calcular melhor sua rota. Então vem comigo e bora compartilhar. Mas antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu te peço, se você ainda não está inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha, para que esse episódio e os demais possam chegar em mais pessoas. Tá curioso, né? Tá curioso em saber quem é a minha convidada de hoje? Eu vou te contar agora mesmo, só para você sentir a energia que tá essa sala. Olha, eu tô toda arrepiada aqui, porque eu tenho certeza que esse episódio, ele é muito mais do que terapeuta holística. Na jornada dela, ela busca conhecimentos para ancorar a paz, o equilíbrio e o amor para com ela e com o próximo. Então, vocês estão preparados para saber quem é ela? Seja muito bem-vindo ao Compartilha Cast, Mari Muito Luiz. obrigada! É uma alegria estar aqui hoje. Estou muito, muito feliz em poder partilhar um pouquinho da minha caminhada, da minha jornada e vivência nesse autoconhecimento que é a vida. Sim, e olha o que é mais gostoso, gente. Ela veio diretamente de Brotas. Você conhece Brotas? É um lugar também incrível, mágico, místico. E a gente vai falar tudo sobre isso, né, Mari? Vamos Sim, com compartilhar certeza. com todos que estão nos assistindo e nos ouvindo um pouquinho da sua história, da sua trajetória, sobre tudo isso que você faz, né, para ancorar a paz, o equilíbrio e o amor em todo mundo. Então, já quero começar te perguntando como que tudo começou, né? Ah, De onde surgiu essa vontade de você se sentir semeadora de alguém, né? Que você planta sementes de luz por onde você passa. eu quero começar, né, primeiro agradecendo o espaço, a oportunidade de fala e dizer que eu estou até emocionada. É muito feliz realmente poder partilhar um pouquinho da minha trajetória. Então, eu vou começar lá atrás, né? Eu tenho uma base na graduação da educação física. Então, essa semeadura, ela começou lá atrás, quando eu tive que parar e olhar um pouquinho para mim. E a educação física, ela chegou para me trazer saúde. E quando eu senti esse benefício, né, desse bem-estar, da atividade física, de respirar, de sentir o corpo ativo, presente, consciente no aqui e no agora, então eu falei assim: eu quero que mais pessoas sintam esse bem-estar. Então, por isso, eu fui estudar educação física para estudar esse corpo e poder então ajudar outras pessoas a se beneficiarem, mas eu sempre tive um viés mais holístico, mais energético. Então aí depois da graduação eu mergulhei na pós-graduação em acupuntura, onde a gente então entende melhor esse corpo energético, a gente aprende os meridianos, a gente entende as polaridades, energia feminina, masculina. Aí depois eu fui para o yoga, para terapia ayurvédica, e aí a medicina integrativa, né, ela entra interagindo então corpo, mente, espírito, para que a gente complete, né, esse todo que já somos. E aí você traz da educação física, que é trabalhar com a saúde, né? Com o Isso, com corpo. a saúde do E aí corpo. você também trabalha o corpo de dentro, né? A alma de todo Exato, mundo. exato. Então, aí, através das outras medicinas, que é a medicina indiana, a medicina indiana, A a japonesa. japonesa, a chinesa, a gente então consegue fazer essa integração de corpo, mente e espírito. No yoga, né? Yoga, na verdade, ele não é uma atividade física. O yoga é um estado de presença, é onde a gente aprende a trazer atenção para o aqui e para o agora. Os asanas, que são as posturas, que todo mundo então fala que o yoga é uma atividade física, na verdade é uma meditação ativa para que a gente aprenda a trazer cada vez mais essa consciência e presença para o momento presente.
Maravilhoso. Mas o yoga, ele pode não ser uma atividade física, mas ele trabalha muito, principalmente a nossa mente, que precisa, em certos momentos, a gente Sim. deixar que ela só nos controle e a gente dar o controle para ela, falar, não, agora é o momento, né, O de yoga ele vem para a gente ensinar essa mente a desacelerar, né? A sem ficar vivendo no futuro, a trazer essa atenção exatamente para o aqui e para o agora. Então, assistir o nascer do sol com presença, né? Sem aquela correria de que, eu tenho um compromisso, eu preciso sair correndo. Não, aproveita que eles são minutos que o sol tá ali nascendo, tão lindo, devagar, com aquela beleza. Então é devagarzinho ir desacelerando e cada vez mais se permitindo estar no aqui e no agora. maravilhoso. Você costuma, Mari, dizer que somos centelhas divinas em Sim. todo o trabalho que você desenvolve. E olha, eu já te convido a conhecer o trabalho dessa maravilhosa que ela nem começou a falar quem ela é, mas eu já estou falando para você conhecer porque você vai se apaixonar. E eu queria que você trouxesse, já explicasse para todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, o que significa isso na prática, né? No dia a dia de uma mulher comum, com desafios, medos e responsabilidades, e também aproveitando o gancho do que você disse, da gente desacelerar essa mente, ajudando isso, porque hoje o dia a dia da gente está sendo tão consumido por tantas responsabilidades, então já vamos compartilhar um pouquinho disso para que as pessoas conheçam mais o que, né? O que é isso que você diz, somos centelhas divinas. Muito bom. Então vamos lembrar um pouquinho de um irmão que a gente tem, que é Jesus, que veio aqui, né, nesse planeta ensinar para gente exatamente sobre isso, que somos, né? Ele sempre falou: eu sou a verdade e o caminho. E ele punha a mão assim no coração. E quando ele fala isso, eu sou a verdade e o caminho, não é necessariamente ele, Jesus, mas sim todos nós. Então, quando a gente faz esse mergulho interno e traz a atenção e a escuta à voz do nosso coração, que é a nossa verdade, é quando a gente se conecta então a esse ser divino que somos. Então, isso é ser uma centelha divina, é se conectar com esse eu sou. Eu sou um ser divino, eu sou um ser de luz, eu sou merecedor, eu sou abundante, eu sou capaz. E aí, quando a gente se conecta, por isso que o silêncio, né? A gente fala tanto desse desacelerar a mente, por quê? Porque a mente ela fica barulhenta. E aí a gente quer tanto uma resposta, quer um caminho, mas no meio desse barulho a gente não consegue ver e escutar. E sentir quem E somos, né? sentir, exatamente. Então, o caminho do autoconhecimento, esse caminho interno é exatamente parar, silenciar, escutar e sentir o que o seu coração está falando. E aí é quando a gente fortalece a nossa conexão com o espiritual, que é a nossa fé. Fé é uma abreviação de força espiritual. Olha que interessante isso. E aí eu quero já conectar sobre como você disse, eu comecei todo o meu trabalho com educação física. E hoje, né, te apresentei como uma terapeuta holística, que é isso que você faz. Sim. E aí a gente já entra por esse assunto, né, do centelha divina, né, do eu sou. Como que você fez essa transformação da educação física para a terapia holística e como que você atua hoje para que as pessoas conheçam e saibam como que é o seu trabalho? Sim. Hoje eu moro, né, na cidade de Brotas, interior de São Paulo, e eu tenho um espaço terapêutico na cidade que se chama Paz e Equilíbrio Mariluz, onde eu atuo então profissionalmente, né,
presencial e também atuo online para quem não consegue estar no espaço. Mas o espaço, ele tem, né, uma energia própria ali de paz, de calma. Só de você entrar ali nele, a gente tem o Jardim Místico. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, entra no meu Instagram, que tem foto, tem vídeo do espaço, é E bem vai lá para gostoso. Brotas E também, vai né? lá também participar das nossas vivências, que é sempre uma alegria receber todo mundo que chega com essa vontade, né, de se trabalhar, de se mergulhar. Então lá eu atuo com o yoga, mas a minha linha é um yoga terapia. Toda vez que a gente monta um asana, a gente vai entender o porquê de algum desconforto no corpo. Um dia, por exemplo, você monta a postura da árvore, que é uma famosa postura de equilíbrio. Um dia você montou aquela postura e tá fácil, tá super equilibrada. No dia seguinte você monta a mesma postura e você não consegue manter o eixo, manter o equilíbrio. Você fala: "Nossa, mas ontem eu tava tão bem nessa postura e por que hoje não mais?" Porque cada dia é um dia diferente. Cada dia que a gente dorme e que a gente acorda é como se a gente morresse e nascesse. E a gente tem uma oportunidade de fazer diferente. Então, esse é o meu estilo de trabalho. Então, eu atuo com o yoga, com essa parte do trabalho físico, mas fazendo esse mergulho na mente e no espiritual. Então, a gente faz essa associação para exatamente trabalhar essa integração do todo, não só o físico, né? De ir lá, montar a postura, que postura bonita, eu vou tirar uma foto para o Instagram. Ótimo! Mas além do que você tá vendo no físico, o que que essa postura tá mexendo com o seu interior? Quando você monta a postura, qual é a emoção que surge? Você sente felicidade, você sente às vezes até uma tristeza. Nossa, mas por que essa tristeza? Porque a postura da árvore ela vai trabalhar enraizamento. Então, às vezes veio alguma memória ancestral que você precisa olhar com carinho, com atenção. Por que que hoje eu não estou conseguindo achar o meu eixo central, o meu equilíbrio? Porque talvez a minha mente esteja muito agitada e aí esse enraizamento vai trabalhar esse equilíbrio da energia que está para o alto, levar lá para o baixo. E aí sim você sentir essa serenidade no seu corpo. Então é esse olhar holístico, energético que a gente traz para a matéria. Maravilhoso. E aí, a importância de ter uma profissional que entende muito do corpo, que foi uma educadora Sim. física, para poder, então, trazer melhor, porque a gente está lidando com pessoas de todos os tipos, né? Todos os Pessoas tipos, magras, baixas, exato. mais Com gordas, mais vidas magras. diferentes, né? Histórias de vidas E é diferentes. preciso ter esse olhar diferente, né? Não é apenas estar lá e tirar uma foto do Instagram, Exato. como que você falou. Então, isso é muito legal que você trouxe do seu trabalho, que foi educadora física, né? Para o dia a dia hoje, como trabalhando com a yoga. Mas você disse também que você é uma terapeuta holística. E Sim. aí, eu entendo, e você me corrige se eu estiver errada. Estou conhecendo a Mari aqui um pouquinho Ah! do trabalho. Você percebeu que uma postura ela não está muito adequada? Isso é trabalhado depois com cada aluno? Como que você Sim, meus faz? trabalhos hoje, eles são individuais, né? Eu trabalho grupos em ocasiões empresariais, datas comemorativas, mas ali no espaço eu, Mariluz, são as aulas personalizadas. Existem as aulas em grupo, mas aí é outra profissional que atua hoje no espaço. Exatamente as aulas personalizadas são para isso, para que a gente tenha um olhar para você. Então, você chegou lá para mim hoje, Vivian. Ah, Mário, eu quero fazer uma prática de yoga. As minhas práticas, elas são práticas onde a gente vai trabalhar a energia do campo também. Então, por exemplo, semana passada a gente trabalhou uma prática de yoga com a energia de lua nova. Então, eu trabalho a energia da lua nova, porque a lua nova a gente trabalha o novo, então abertura de peito. Então, a gente vai fazer uma prática ali dentro do que o campo está conversando e dentro do que você precisa. Uau, então deve ser muito gostoso fazer isso por ser Sim, individual. exatamente. Aí, depois da lua nova, então a gente vai se conectar com os movimentos
quando você planta a semente, o que que ela faz? Primeiro ela enraiza e aí ela cresce. Então, por isso é esse novo. Então, a gente trabalha essa abertura de peito, que é como se fosse tirar a casca da semente e enraizar. Na sequência, a gente vem com a lua crescente. Então, a lua crescente é o quê? Essa busca pela luz, essa ascensão energética. Então, é onde a gente trabalha mais asanas de equilíbrio, de concentração. Eu preciso ter foco para crescer, senão eu vou cair. Ai. Então, eu vou trabalhando tudo isso na lua crescente. Na lua cheia, a lua cheia é o ápice da energia, é quando então a semente desabrocha. Então, eu vou trabalhar essa expansão energética. E na lua minguante é quando então essa flor que já desabrochou, já mostrou toda a sua beleza, ela perde então as suas pétalas, soltando aquilo que não faz mais sentido. Então aí já é uma prática mais de limpeza, de relaxamento, porque aí essas pétalas elas voltam para a terra para nutrir a semente novamente, para nutrir a raiz. Uau, então toda semana tem Então, toda uma coisa ligada com semana, também a exatamente, parte... porque o nosso ser, ele só vai estar saudável se ele também estiver conectado com o ambiente que ele está. Então, não tem como eu me trabalhar sem eu prestar atenção ao meu redor. A ambiência, ela vai influenciar no seu estado. E o quanto isso ajuda, né, para as pessoas entenderem, ai, tá bom, eu tô fazendo tudo isso, isso é para mim, isso também vai servir não só para mim, pessoa física, no meu dia a dia, eu como mãe, mas eu como profissional também, né? Porque eu vou estar mais equilibrada, mais centrada, mais presente no que eu estou fazendo. Então, tudo isso você está Sim. trabalhando a pessoa, quando eu digo a profissional, mas pode ser também um homem. E é bom porque aí todo mundo pode entender que não é só pra gente como pessoa, mas até pra gente profissional, né? Sim, com certeza, porque na verdade, assim, somos tão. Você vive e eu, Mariluz. Estamos aqui conversando, né? Trocando, partilhando, mas a gente tem várias personas no mesmo ser. Então, eu cheguei aqui como mãe, como esposa, agora eu estou aqui como uma terapeuta, daqui a pouco eu saio, eu posso estar como filha. E aí, dentro dessas personas, existe uma essência da Mariluz. Então, quando eu faço esse caminho, vamos voltar lá em Jesus. Eu sou a verdade e o caminho. Quando eu me nutro, quando eu estou saudável, quando eu estou completa, então tudo que eu vou transbordar para o outro vai ser com muito mais qualidade do que se eu doar para o outro ficando na falta. E aí, quando vem nesse transbordo de amor, de alegria, de bem-estar, tudo à minha volta vai fluir de forma muito mais harmoniosa. Vai fluir, então, na minha casa, no meu trabalho, nas minhas amizades, enfim, na vida como um todo. Se todo mundo, se cada um fizesse a sua parte de se olhar e, como eu digo, cuidar da sua vida, a vida como um todo do planeta estaria muito melhor. Nossa, tá vendo a importância do autoconhecimento na sua vida para você poder ser você, para que você possa transbordar tudo que você tem de melhor. E nada como esse autoconhecimento trabalhando, né? Esse ser, essa essência, permitindo-se, né? E falando em permitindo-se, eu já quero aqui trazer, porque você tem um oráculo. Sim, inclusive eu trouxe um de presente para você. Meu Deus, é um presente, que delícia! Que Então, ele se chama Permita-se, né? Olha só, muito gente, carinho, que coisa receba. mais linda. Olha, não sei, não, acho que não vai conseguir ver. Ai, vai ser coisa mais linda. O segredo para a sua transformação está aqui. Abra agora e permita-se ser este momento, Mariluz. Gente, que coisa mais linda. Ah, posso tirar uma carta? Claro, por favor. Olha, gente, é assim, ó. Esse é o nosso oráculo aqui que a gente
recebeu. Então, são cartas. Depois você vai São explicar melhor. cartas, vou explicar. Eu preciso embaralhar ou posso aleatório? A primeira e a última carta são explicações de como você utiliza o oráculo. Tá. Então, se você quiser tirar, né, para poder Parabéns, você embaralhar. acaba de receber a chave que irá transformar a sua vida. Ai, depois eu vou compartilhar tudo com vocês lá no meu Instagram, tudo, e depois a última. E agora? Isso. E aí você tem a chave do permita-se ser. Quem você deseja ser neste momento? Ah, tá. Então eu tenho que olhar tenho que deixar assim e depois Isso. abrir. Aí você embaralha. Tá, então eu vou embaralhar aqui e vou tirar uma carta aleatória, tá? Isso. Então, fazer assim e vou pegar essa daqui. Mas na verdade o que tá me gritando é essa primeira Então, aqui. Então, vamos lá. sente no seu coração. Aqui tá dizendo, eu sou o equilíbrio. Eu sou o equilíbrio. Então, a ideia desse oráculo é que você é capaz de transformar. É que a pessoa tire uma cartinha no início do dia dela e vibre nessa intenção durante todo o dia. Porque nós somos seres, né, físicos e energéticos. Então, que nem, por exemplo, assim, ó, quem tá assistindo aqui agora, tá assistindo como? Pela internet. Como que a internet chegou aí na sua casa? Tem um fio aí? Ah, tem vários fios, mas chegou através de energia, né? Nossa, o celular. Como que chega? Uma mensagem lá do outro lado do planeta. E isso mostra o quê? Que a gente é capaz, então, de gerar essa energia no nosso corpo. E aí, quando a gente vibra, então, por exemplo, assim, se eu faço uma coisa errada e eu começo a me depreciar, nossa, não acredito que eu fiz isso. E muitas vezes até falar assim, nossa, que burra que você fez isso. Isso vibra no seu corpo de uma forma estranha. Por que não falar assim, eu errei aqui, mas eu sou capaz de fazer melhor. Eu posso tentar mais uma vez, por que não? Né? Ah, hoje em dia tem muito essa coisa da perfeição. Ah, não, eu só vou fazer a hora que estiver perfeito. Se todo mundo pensasse assim, vamos pensar, Thomas Edison. Quantas vezes ele testou para fazer a luz? Mais de 199 vezes. Então, a gente precisa se permitir. Então, tirou a cartinha, eu sou equilíbrio. E aí, vibra nisso. E você vai perceber que vai acontecer coisas no seu dia que vai te testar a respirar, parar, respirar e falar, não, eu sou equilíbrio. Eu sou equilíbrio. Ah, como assim, Mari? Vamos trazer mais para a prática. Percebi que eu tô muito agitada, minha mente acelerou. Para, respira. Eu sou equilíbrio. Eu não sou nem muito, nem menos. É sempre, né, o equilíbrio. O equilíbrio. A base ali. Maravilhoso isso, porque realmente, né, a gente vai começar o dia. Sim. Eu já vou começar, eu normalmente começo e vou fazer minha atividade física. E depois eu sigo fazendo a minha rotina, né? Às vezes eu vou trabalhar, às vezes eu vou gravar, mas é um trabalho também, enfim. E é necessário, né, a gente ter essa pausa e falar, tá, trazer uma mensagem e principalmente positiva para que a gente Isso. faça do nosso dia o melhor dia das nossas vidas, não é? Exatamente. Então eu adorei que eu sou o equilíbrio porque hoje, né, principalmente hoje, vou com aí uma maratona de gravações, então realmente eu preciso ser o equilíbrio Isso. para a gente conseguir aí fazer com bom. que tudo aconteça da melhor forma, sem estresse, sem correria, sem, né, nos desequilibrar para poder entregar o que a gente tem de melhor. Então, Sim, a sociedade que a gente vive já existe muita notícia, muito barulho de vibração baixa. Então, vamos, né? Se cada um trouxer uma palavra de uma coisa mais positiva, e aí eu sempre escuto assim, ai, Mari, mas você é positiva toda hora. Não, exatamente. Por isso que eu me trabalho para melhorar, para transmutar. Então, o autoconhecimento, ele me ajuda nesse processo. Eu percebi que eu fiquei irritada, percebi que eu fiquei triste, que são emoções. A gente não pode julgar boas ou ruins, porque tudo que vem para ensinar alguma coisa pra gente. Então, percebi que eu fiquei irritada.
Hoje, o que que eu já consigo fazer? Eu consigo parar, respirar, observar essa irritação, perceber onde essa irritação mexe no meu corpo, qual é o pensamento que ele me traz, e devagarzinho ir transmutando, e aí trabalhando exatamente isso. Sou equilíbrio, sou amor, sou levando a minha vibração. Sim, e é necessário, né, a gente acolher todo esse processo. Sim. Se eu tô irritada, por que que eu tô irritada, né? E até entender, porque muitas vezes, será que eu tô irritada porque eu me permiti que alguém me irritasse ou porque tem algo aqui que tá dizendo, calma, entenda, né? O seu corpo tá precisando deste equilíbrio para você fazer com que seus hormônios eles voltem a estar Sim. funcionando da melhor forma, porque inclusive quando a gente está em equilíbrio, mesmo sendo hormonais que somos, vai funcionar perfeitamente. Isso. Por isso que eu trabalho com a energia da lua nas práticas de yoga. Porque a energia lunar, ela é mais intuitiva. Ela se conecta mais com o nosso feminino, que é a nossa criatividade, que é essa permissão, independente da prática ser para homens ou mulheres. Mas a gente tem também, tem que lembrar da equinócios. Então, hoje, por exemplo, a gente está no solstício de verão. Então, no verão, a gente tem essa energia yang no ápice, que é o movimento, que é a ação, que é a realização. Então, por isso que início de ano é sempre essa coisa assim, o que que eu vou programar para o meu ano todo? Mas é colocar em ação, não é só ficar também no mental. Então, a gente precisa sempre equilibrar essas energias, a energia da ação do sol e a energia da intuição da lua. Maravilhoso. E as pessoas compram esse oráculo com você. Comigo, exatamente. E aí é só entrar lá no seu Instagram, No meu que a Instagram. gente não vai revelar ainda. Para que todo mundo fique assistindo até o final para saber Sim, como vai te perfeito, encontrar. perfeito. Fica aí, aguenta mais um pouquinho, que tem muita coisa boa que ainda a Mari vai falar, porque justamente, né, que você ensina que temos o poder de ser quem a gente quiser ser. Exato. E aí, normalmente a gente costuma bloquear esse poder, porque vem o barulho lá de O fora, julgamento. o julgamento, o medo, a culpa, todos Exato. esses padrões familiares que a gente foi construindo ao longo da nossa vida, todas essas crenças limitantes. Como que você faz isso? Como que você ensina no seu dia a dia? Na sua prática de yoga, é um bate-papo? Como que é, Mari? Eu vou trazer uma história, posso? Pode. Para ficar mais fácil de compreender. Então, a Ana, 7 aninhos, tá na escola, né? A mamãe deixou ela lá na escola, aí de repente a mãe foi buscar ela na escola e ela tá chorando. E aí a mãe pergunta pra ela: "Mas filha, o que que aconteceu?" Aí ela fala assim: "Mamãe, hoje na escola, a professora deu uma atividade pra gente desenhar quem a gente deseja ser quando crescer. E eu desenhei uma sereia, que eu quero ser uma sereia." E aí todo mundo começou a dar risada, e que falou que sereia não existe, mas dentro do meu coração eu sinto isso. E aí ela olhou para a mãe com aqueles olhinhos, né, brilhantes. "E mamãe, eu posso ser uma sereia?" E a mamãe olhou para ela e falou: "Pode. Você pode ser quem você quiser." E aí aquilo cresceu dentro dela, e aí elas chegaram em casa e aí ela falou assim: "Como que eu posso ser uma sereia, mamãe?" Aí ela falou: "Então vamos lá, vamos pegar um papel e vamos escrever o que que a sereia faz." "A sereia sabe nadar." "Você sabe nadar?" "Ainda não." "Então a mamãe vai pôr você numa aula de natação." "Combinado?" "Combinado." Que mais que a sereia sabe fazer? Ai, a sereia canta. Nossa, a sereia tem a voz maravilhosa para conversar com os animais aquáticos. Então, a mamãe vai colocar você numa aula de canto. Combinado? Combinado. E aí, então, a Ana cresceu fazendo natação, fazendo aula de canto. E todos os dias à noite, a mamãe dela comprou um livro de animais marinhos e elas estudavam um animal diferente. E aí ela foi entendendo um pouco melhor desse mundo aquático. Quando a Ana, então, chega na época da faculdade, a Ana vai fazer biologia.
E quando ela se forma, ela se torna, então, uma bióloga marinha. E aí, ela não tem cauda de sereia, mas ela tem uma roupa de mergulho maravilhosa. E aí, então, ela realiza o sonho de ser a sereia que ela tanto imaginou ser. Então, percebe como é possível? É só a gente se conectar com a nossa criança. Então, para um pouquinho, Vivian, e pensa, o que que a sua criança queria ser quando Nossa. você pensava assim, ai, quando eu crescer, o que que eu vou ser? Quando eu era criança, eu queria ser médica. Mas aí eu descobri que tinha que mexer com sangue, né, curativo, e eu tinha, quando eu assim, fui crescendo e vendo aquilo, eu ia ajudar alguém. Minha irmã uma vez machucou, eu fui tentar ajudar. E ela que teve que me socorrer. Então eu percebi que não tinha jeito. Mas daí a criança que queria ser médica, eu fui conversar com essa criança e entender por que essa criança queria ser médica. E na cabeça dessa criança, Vivian, era porque eu podia ajudar as pessoas. E aí eu descobri, depois de grande, que a profissão que eu escolhi hoje, sendo comunicadora, né, host do Compartilha Cast, mentora de carreira, eu também ajudo pessoas. Então eu fui transformando Perfeito. tudo isso junto com a minha criança, entendendo que eu não tinha habilidade nenhuma para ser médica, mas por quê? Como criança, eu achava que só quem ajudava era médico. E aí Sim, a criança junto, né? Eu não tive uma mãe que pôde sentar comigo e explicasse o que fazia uma médica como a mãe sim. da Ana fez. Mas eu, quando fui crescendo, eu acolhi de novo a minha criança para poder fazer isso. Perfeito, mas você percebe como é importante a gente ter pessoas ao nosso lado que acreditem e incentivem os nossos sonhos. Se essa Ana chega na casa dela e da mesma forma que as crianças na escola riram dela e a mãe também pega e fala assim: "Ai, filha, larga a mão disso, isso aí é bobeira, isso aí É é desenho, invenção, imaginação". Aquele sonho ia ficar abafado dentro dela. E aí, o que será que ela ia ser quando crescesse? Então, que Será que maravilha. ela ia realmente ser feliz? Ia conseguir transbordar o que a essência dela, né? O que a alma dela veio fazer nesse planeta? Porque Maravilhoso. todos nós temos uma missão aqui. Por E isso, quando a gente consegue escutar esse coração sentir, é quando a gente segue e vai em direção. e E permite, se né? E sabe permite. que você falou sobre isso, Exatamente. de ter alguém? Que bom que existe Maris, Mariluz na nossa vida, que pode ser, talvez, essa mãe que Sim, outras pessoas não têm exatamente. para poder Exatamente. orientar. E Exatamente. então esse seu trabalho é maravilhoso por isso, porque você consegue ajudar as pessoas a permitir-se ser quem elas quiserem ser. Exato. Maravilhoso Trazer isso. o equilíbrio da criança que sonha, que acredita, com a responsabilidade do adulto que tem a ação de fazer. Porque não adianta nada, né? Ah, eu quero ser uma sereia. Ai, que lindo, eu quero ser, mas. E aí a mãe adulta veio com a ação. Então tá, o que que a gente precisa para que você consiga realizar esse sonho? Então, é exatamente esse equilíbrio de trazer a imaginação, que não deixa de ser a energia feminina, lunar, com a ação da energia masculina solar. Então, se você ainda não descobriu quem você quer ser quando crescer, olha a Mari aí para orientar, ajudar através das práticas holísticas maravilhosas dela. Sim, E sim. aí você tem um momento luz toda Toda segunda-feira. segunda-feira, às 9h09 da manhã. Maravilhoso, que você já tocou muitas vidas, né? O que te move estar ali e o que acontece nesses encontros toda segunda-feira, Mari? Nesses encontros de segunda, eu faço exatamente o que a gente está fazendo aqui. Eu converso com as pessoas para que elas consigam trazer esses olhares para o dia a dia delas. Então, observar a respiração, porque a respiração é a nossa captação energética mais importante, né? Então, quando fala assim, eu quero começar a trazer presença, desacelerar a mente, a primeira coisa que eu faço, primeira coisa que você faz é respira. É de graça, tá na sua mão ali, ó, a todo momento, porque
vamos só para a gente entender a importância dessa captação energética. Quantos minutos você consegue ficar sem respirar? Eu nem sei. Eu acho que nem um minuto. Segundos! Quanto tempo você fica sem comer? Nossa, já tô com fome. Olha, ainda bem nessas delícias. Então, só para você entender. Então, a respiração é a primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce e é a última coisa que a gente faz antes da gente se desligar desse planeta Terra, né? Então, respirar. Então, nessas segundas-feiras eu ensino, né, a trazer mais consciência respiratória. Eu trago reflexões, eu falo um pouquinho de Jesus, eu falo um pouquinho de outros, né, avatares ali, que nem segunda-feira que passou agora eu falei um pouquinho de Krishna, pra gente ir desmistificando e entendendo que na verdade tudo tá falando a mesma coisa, que é sobre o amor. Então, essas lives de segunda-feira é para a gente ir trazendo essa consciência. E aí eu também trago ferramentas além da respiração, né? Que nem agora no início do ano eu trouxe esse olhar da energia solar para a gente conseguir fazer a listinha do ano. Então, em vez de fazer uma lista de um monte de coisa que eu desejo para o ano de 2026, eu vou e faço 4 compromissos. Um compromisso por estação, se conectando exatamente com o que a estação do ano me traz. Então, por exemplo, no verão, o que a gente tem no verão? A gente tem o dia mais longo do que a noite, a gente tem mais sol. Então, dentro desse dia mais longo, o que eu posso me comprometer comigo a fazer para que durante esses 3 meses do verão eu repita todos os dias? Porque é comprovado cientificamente que a gente só consegue trazer um novo hábito para nossa rotina depois de 3 meses repetindo aquilo. Então, a gente precisa ali de uma média de 18 a 66 dias para o nosso cérebro, né? Para a gente ter sinapses neurais ali compreendendo que aquele é um novo hábito. Senão a gente se perde e volta a fazer o que a gente sempre fez, de um hábito que já está enraizado há muito tempo. Que são, às vezes, até crenças e padrões de pessoas, né, da família, que aí a gente se percebe e fala assim, meu, por que eu repito isso? Se é uma coisa que não me faz bem. E aí é quando vira a chave e aí você fala, não, eu quero um novo hábito. Então, por exemplo, agora no verão eu vou acordar mais cedo para que o meu dia renda mais. Passou os 3 meses do verão, todo dia eu acordei mais cedo. A hora que chegar no outono é uma estação onde existe a limpeza. Então, as folhas caem das árvores, já começa a cair a temperatura. Então, dentro da minha rotina, o que eu posso também limpar? Para que o meu corpo fique mais leve. Então, por exemplo, vou tirar o açúcar do meu café. Mas eu vou fazer isso todo dia. Mesmo se eu chegar na casa da vovó e tiver aquele café cheio de açúcar, não vou tomar. Eu preciso me comprometer comigo. Ah, mas é só um café. Mas só esse café eu já saí desse comprometimento, entende? E aí eu mantive 3 meses acordando mais cedo, 3 meses um cafezinho sem açúcar. A hora que eu chego no inverno, o que acontece no inverno? Eu tenho o dia mais curto e a noite mais longa. Então, eu vou me comprometer a ter uma rotina de sono mais saudável. Vou desligar o celular meia hora antes de deitar, vou fazer um escalda-pés, porque agora tá frio. Fazendo um escalda-pés, todo o excesso de energia mental, ele desce. Ele é enraizado, ele vai lá para baixo. Então, acordei mais cedo, tirei o açúcar do café, tô dormindo melhor. Quando chega a primavera, que tá tudo florido, lindo, maravilhoso, o que eu quero fazer? Eu quero sair, fazer uma caminhada. Percebe como eu trago novos hábitos de forma leve, sem ficar me cobrando, sem ter aquele peso, e eu enraizo isso em mim. E aí realmente vira um novo hábito na minha vida, na minha rotina. Que maravilhoso. E que bom que você nos ensina que pode ser leve. Sim. Essa transformação, essa mudança, porque muitas vezes, como a gente
vive num mundo muito acelerado, é muita cobrança o tempo todo, é muita comparação, as Muita pessoas pressa. muita pressa, as pessoas querendo porque o outro fez, também quero fazer, porque eu quero ser igual. E aí a gente acaba deixando de ser quem a gente é, real na nossa essência, e a gente esquece de se permitir ser a gente mesmo, né? Então, com essas E aí, levezas que quando a você gente. traz, ajuda muito a gente a trazer quem a gente é Sim. na nossa essência E aí, mesmo. quando a gente olha para a natureza, é tudo diferente, não é? Uma planta é diferente da outra. E por que que a gente quer ser todo mundo igual? Se a beleza tá na diferença, tá na autenticidade. Não é tão lindo você tá passeando assim e de repente você vê uma flor diferente, com uma cor, com um tamanho. Você fala, meu Deus, e você fica ali admirando. E aí, por que ser todo mundo igual? Por quê, né? Por Por que que quê? tá todo mundo Pra quê? querendo essa comparação? Nossa, Mari, é assim, é muita reflexão. Tenho certeza que quem tá nos assistindo e nos ouvindo fala assim: meu Deus, vou começar a prestar mais atenção em mim. E já que a gente entrou nessa parte de vou prestar mais atenção em mim, e foi aí que a gente se conectou através de um projeto lindo que se Sim. chama Mulheres de Impacto, que é o devocional que a gente está aqui gravando hoje, dia 23 de janeiro, e amanhã será o lançamento desse livro. É uma gravação, esse episódio vai ao ar um pouquinho depois, Sim. mas só para as pessoas saberem se sintonizar que a gente está aqui nessa gravação e contar, né, que a gente se conectou através desse projeto lindo. E eu queria que você pudesse compartilhar com a gente, né, você agora também coautora desse devocional Mulheres de Impacto. O que esse projeto representa para você, né? E qual é a semente que você pensou na hora de estar lá escrevendo o seu capítulo, né? A sua página, para poder aquecer os corações de quem vai estar lendo, principalmente, né, de todo esse projeto lindo, mágico. Nós duas, né? Eu também sou coautora do livro, mas eu quero que você compartilhe aqui com a gente o que Sim. esse projeto traz para você nesse Esse momento. projeto ele vem confirmar, né, o meu caminhar, ele vem me nutrir, porque a gente, né, vai semeando, vai ajudando as pessoas, mas sempre nesse caminho de primeiro estar bem. Então eu trabalho muito essa questão do equilíbrio de parar. Então eu venho aqui, me exponho, mas depois eu me recolho, me nutro. E aí esse livro ele veio para mostrar para mim que eu realmente estou nesse caminho de luz, de amor, com essa missão, e estou muito feliz de ter recebido esse convite, de ter recebido essa confirmação. E aí eu aproveitei, né, para exatamente expressar esse permita ser. Então, o título da minha página é Quem Você Escolhe Ser Hoje? Exatamente trazendo essa mensagem de que nós somos capazes. Então, nós já somos capazes, somos merecedores, somos abundantes, nós somos um ser completo. Mas que para tudo isso venha à tona e realmente transborde, a gente precisa se permitir. E aí, quando a gente então se permite, a gente então consegue se conectar com as pessoas certas, com os locais certos, a gente consegue co-criar, né, realizar ali na matéria o que a gente sonha. Então, o limite, ele tá exatamente na nossa mente. E aí eu trago exatamente essa mensagem de que o tempo é uma ilusão. Então, a gente tá aqui agora. Então, hoje é dia 23, agora é quase meio-dia. Se a gente pensar um pouquinho, quem tá na Austrália já é dia 24 e já é meia-noite. E aí, se eu mandar uma mensagem para quem tá lá agora, a pessoa ela vai me responder agora. E aí você vai falar assim: bom, mas agora é o quê? É dia 23? É dia 24? É meio-dia, meia-noite? Percebe como é uma ilusão? Então, esse tempo de relógio, de calendário, é uma forma que a gente encontrou de tentar controlar alguma coisa. Mas que, na verdade, a vida é aqui e agora. Então, quando a gente para e pensa nisso, então, quem é você?
Você é este momento. Então, por isso que você tem o poder de escolher quem você quer ser. Que horas são? Agora. Então, por isso que nós estamos aqui e agora, É, no maravilhoso. momento presente. Então, Muito bom, muito bom. E que bom que agora você também, através deste livro, sendo coautora, consegue mostrar para as sim, pessoas que elas exato. podem se permitir em todos esses Então, eu sentidos. vejo o movimento desse livro exatamente como uma expansão das nossas vozes. Então, essas 365 mulheres podendo expressar, né, isso que transborda do coração delas, não só para essa ambiência que elas estão, que nem, por exemplo, até então eu estava só ali Brotas, na região, e agora a gente vai para o mundo, porque é uma obra bilíngue, né? Tá saindo na Alemanha agora, mas ela vai passar por todos os São países. 19 países E que têm aí, coautoras. depois a gente já tem uma sequência aí de uma outra língua, né? Que vai vir pro ano que vem. Então, enfim, é uma forma da gente conseguir expandir essa voz, não só no meio que a gente tem hoje um convívio ali mais social, mais presencial, mas a gente pode expandir para o mundo todo. Então, chegar a lugares que a gente nunca nem imaginou, né? A gente sentia no coração que, meu Deus, eu queria tanto que várias pessoas acessassem isso e hoje é possível. É, por isso que estamos aqui compartilhando também através do Sim, podcast, sim. o Compartilha Cast, para poder chegar em mais Em mais pessoas ainda, pessoas. né? Que a gente nem imagina onde possa Sim, chegar. sim. Maravilhoso, Mari. Nossa, lá escuto. Pois é, já tá acabando, mas antes de acabar, eu sempre peço para que a minha convidada compartilhe uma mensagem final para que de tudo que a gente falou aqui no episódio, né? De tudo de ser, permitir e empoderar quem quer que seja, eu quero que você compartilhe. Mas antes de você compartilhar, eu não posso deixar de agradecer ao nosso apoiador, que deixou aqui. Eu não sei quem tá aqui nos bastidores. Vocês estão sentindo esse cheiro, porque tá deixando. A minha barriga tá até roncando. Umas delícias aqui pra gente. A Sweet Cake mandou aqui pra gente essas delícias. A gente nem teve tempo de comer, né, Mari? Mas ela tá mandando aqui um presentinho muito pra obrigada, você, viu? para você poder aí depois desfrutar com os seus Sim, queridos que estão obrigada. aqui com a gente nos bastidores, para você também aqui depois poder Muito obrigada. aproveitar. Quando a gente Agradeço acabar, a gente vai comer essas Vamos delícias. adoçar a vida e nutrir essa criança, né? Sim, Já sim. que o reino dos céus pertence a elas, né? Jesus sempre falou isso também, para lembrar a gente de acessar essa criança para que esse adulto seja mais feliz. Ai, com certeza. Então compartilha com a gente essa mensagem Antes de final. trazer a mensagem, eu quero também te dar mais um presente. Oh, meu Deus! Para você usar no seu livro. Então, isso aqui, ó, é um marcador de páginas. Ai, que coisa mais Feito linda. pela minha mãe. A minha mãe, ela tem um ateliê de costura criativa. Olha aqui, ó. Primeiro a fotinho da Mari, vou colocar como marca livro, mas eu vou abrir aqui, flor de girassol de brotas. Isso. É um ateliê onde ela faz tudo com muito amor, com muito carinho. Também nessa intenção personalizada. Ai, que E coisa aí eu mais quis trazer um marcador para você. Você coloca você a página. coloca a página assim, ó. Então vamos já Isso. ver como que funciona. Assim, ó. Peraí que a gente faz, quem sabe faz ao vivo aqui, né, gente? Então eu pego, tô lendo e quero marcar essa página, eu venho aqui, coloco assim, ó. A página dentro. Ai, que coisa mais fofa, que lindo! Isso, Ai, como é o nome da perfeito. sua mãe? Tereza Cristina.
Tereza Cristina, ó, agora você vai me acompanhar em todas as minhas leituras. Muito obrigada e muito obrigada, Mari, pelos Imagina, com muito presentinhos. carinho. Muito obrigada Porque aí a mesmo. mensagem final vem exatamente nisso, ó. Ser luz é muito mais que iluminar caminhos, é colorir a vida com amor. Ah, meu Deus, que coisa mais linda. Muito obrigada Eu que por agradeço. você ter vindo de Brotas, iluminar aqui, compartilhar, nos ajudar a relembrar quem somos na nossa essência, permitir ser a gente mesmo e Exatamente. fazer com que nosso sonho de criança realmente venha e Floresça, né? floresça e que a gente possa ser o que realmente a gente quis. Então, Sim. gratidão, Eu que Mari. agradeço mais uma Muito, vez. muito, Muito obrigada. muito. Foi uma alegria imensa estar aqui hoje. Olha, também não posso deixar de agradecer, gente, ao Tony, que está aqui nos bastidores. Ele é o dono desse espaço aqui, se chama Além da Mídia Alpha Graphics. E esse espaço é onde eu faço as gravações aí de todas as minhas temporadas, aliás, de quase todos os meus episódios, mas sempre que a gente está com parceiras assim, temporadas, a gente vem aqui no estúdio do... se chama agora, tem um nome novo, me ajuda a lembrar o nome novo? Fazendo uma participação especial aqui no seu podcast. Agora chama Alpha Experience Studio. Alpha Experience Studio. É aqui no Campo Belo, na Rua Pascal 913. Então vem aqui gravar seu episódio, seu podcast, também fazer tudo que você quiser de gráfica, porque é um hub completo e muito, você vai ser muito bem recebido. Então, Mari, mais uma vez, não Eu posso agradeço. deixar de Posso agradecer. deixar meu Instagram Não, agora? lógico, eu já ia pedir agora para você falar aqui na câmera do meio como que as pessoas conseguem achar você. Ai, por favor, então vai ser um prazer enorme receber a mensagem de vocês, receber vocês no espaço. Entrem no @Mariluz Paz e Equilíbrio. Lá vocês vão ter todas as informações, vão ter o meu contato também de WhatsApp, vão ter acesso ao oráculo, vão ter acesso ao devocional Mulheres de Impacto. Por favor, me acompanhem, me sigam, que tá lindo. E vai lá visitar pessoalmente o espaço em Brotas. Vamos lá nas vivências. No Instagram eu coloco todas as vivências, tudo que acontece no presencial, para que vocês possam, então, se permitirem novas vivências, experiências. Lembrando que, ó, o conhecimento, ele é super importante, mas o conhecimento sem a prática, ele fica só na mente. Quando ele vem para a prática, ele se torna, então, sabedoria, porque é através da experiência da vida que nós nos trabalhamos, amadurecemos, nos transformamos e evoluímos. Maravilhoso, Mari. Obrigada Eu mesmo. que agradeço, Foi viu? uma honra ter Foi um você aqui prazer no enorme. Compartilha Cast. Muito obrigada, Tony, Bela, Felipe e todos vocês que estiveram conosco em mais um episódio aqui do Compartilha Cast. Ai, só a última coisinha. Lógico. Vou deixar um beijo pro meu pai. Senão ele vai ficar com ciúme, que eu falei da minha mãe e não falei do meu pai. Então, pai, um beijo. Como que é o nome do pai? Pedro Pereira. Senhor Pedro, um beijo também meu pro senhor. Então já se inscreve no canal do Compartilha Cast, dá o like e compartilha para todo mundo conhecer a história linda da sua filha aí, compartilhar esse trabalho lindo que ela faz. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau!